Fala galera, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem por aí, né? Então a gente está aqui fazendo o máximo possível para que vocês também não percam conteúdo, mantenham uma rotina de estudo, tá? E por isso então vai essa aulinha, vai essa análise de redação para que vocês consigam, né, relacionar com as produções anteriores que vocês já fizeram, que eu já corrigi, né, e as que virão, né? Porque eu espero sim que vocês vão mandar várias redações para eu poder corrigir e dar esse feedback legal para vocês, tá? O que eu fiz então para o nosso momento, né, de agora? A gente possa pensar um pouquinho sobre essa questão da anatomia de uma redação nota 1000, né, em que eu vou partir de uma redação do Enem do ano passado que fala sobre a democratização do cinema no Brasil, né, de uma ex-aluna minha, a Júlia Boaventura. Ela tirou 980, e aí você pergunta, mas por que tu vai trazer essa redação, Mariotti? Porque é apenas a gramática que, infelizmente, uma banca deu nota menor, né? Ou seja, descontou 40 pontos e aí por isso que ela vai ficar com 980. A estrutura, argumento, coesão, proposta, está tudo muito certinho. Então, por isso, ela continua sendo uma referência para nós, para que a gente possa organizar. Mas, Mariotti, é para o Enem, eu quero vestibular, eu quero UFSC. Cara, quando a gente trabalha com argumento, com argumentação, né, com aspecto gramatical, com proposta, inclusive, eu posso manter a organização da minha redação baseando-se numa redação do Enem, beleza? Então, peguem a folhinha aí, né, vocês receberam, vão seguir ali fazendo essa análise, e aí depois, em relação às dúvidas que ficarem, aí o plantão vai atender vocês, né, eu ou a professora Bruna, e aí a gente vai continuar trabalhando, tá galera? Então, em prol de vocês. A gente se enrola um pouquinho às vezes aqui, mas vai dar tudo certo, tá? O importante é a missão. Vamos cumprir aqui hoje então. Olha só, nessa sequência, né, e nessa organização, a partir da introdução do texto, né, a gente vai perceber que os elementos fundamentais da composição de um parágrafo número 1 estão todos aqui. Isso que vale a pena, né, a gente ter atenção. Então, o que eu preciso ter num campo de introdução? Eu preciso ter um recurso informacional, eu preciso situar o meu tema, né, eu preciso dar um ar de temporalidade atual e, ao mesmo tempo, formatar uma boa tese. E isso acontece nesse parágrafo número 1. Olhem só, em dezembro de 1895, ocorreu, em Paris, a primeira exibição pública de cinema. Beleza, né? Então, foi feito até aqui apenas um período, a gente vai perceber que haverá uma continuidade dessa temporalidade a partir desse conector aqui na época, né, que traz uma noção de tempo. Um dos próprios inventores dessa arte, que nesse caso aqui a gente está falando do cinema, o Lumière, né, desacreditou de seu êxito como espetáculo. Cara, uma ideia massa, tá, que rolou muito bem nesse parágrafo aqui, sendo, né, classificado como um recurso informacional. Se liguem aqui, quando vocês pegam um determinado tema, sempre é importante ter um pouquinho dessa relação, né? Não trabalhar de repente com uma situação muito genérica, muito distante, que quando a banca tem esse primeiro contato, ela não vai ter um estranhamento, tá? E aqui foi o que aconteceu nessa redação. Falo de cinema, a minha alusão histórica tem a ver com o cinema, ficou muito boa, tá? Na sequência, então, a Júlia vai estabelecer uma determinada continuidade dizendo, porém, atualmente, faço a virada temporal, bastante importante, o cinema transformou-se em uma das mais procuradas formas de lazer. Percebam que aqui ainda eu não cheguei no meu tema, mas o importante é que eu tenho uma noção de atualidade. Então, eu estou fazendo a virada do passado para o presente. A pergunta é, onde que está o tema? Junto com a própria tese. Percebam aqui, ó, então eu tenho o entretanto, um outro conector, a dificuldade na democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, se eu perceber aqui, ó, eu estou vendo que existe uma cópia integral do tema, tranquilo, né, de se fazer isso, mas ao mesmo tempo importante porque eu sinalizo para minha banca que eu estou falando do tema certinho, não estou tangenciando, e agora então vai entrar a questão da minha tese. Percebam que eu vou fazer o esquema aqui o seguinte, ó, eu vou colocar o tema,
mais a minha tese no mesmo período. Não tem problema, o importante é eu ter o quê? Os elementos que são fundamentais, recurso informacional, o tom de atualidade, eu tenho o meu tema e ao mesmo tempo eu tenho a minha tese. Perceba que eu tenho duas causas legais aqui. Então eu tenho o individualismo dos proprietários, então eu estou jogando a minha causa mais para o campo da pessoalidade, né, da população, e agora eu vou jogar a responsabilidade aqui um pouquinho para um aspecto governamental. A banca adora essa dinâmica, uma vez que nem tudo o governo é responsável, né, por tudo, e ao mesmo tempo a população também não é responsável por tudo. Então, eu divido e ao mesmo tempo eu tenho agora um caráter de desenvolvimento com mais qualidade, beleza? Vamos ver o seguinte, né? A gente vai perceber que essa questão do individualismo vai ser discutido no parágrafo 2, né, por uma sequência aqui da ordem que ela vai elencar no próprio texto, e a questão do parágrafo 3, a gente vai discutir um pouquinho da responsabilidade do governo. Fundamental, né? Por que eu tenho um sucesso nessa redação aqui? Pois eu tenho a utilização dos argumentos e das argumentações na composição da redação. Vamos lá que a gente se atrapalha às vezes aqui um pouquinho. Desenvolvimento P2, queridos, olhem só. Em primeiro lugar, então eu tenho aqui o meu conector de entrada no P2, de acordo com Zygmunt Bauman, em seu conceito de modernidade líquida, o indivíduo torna-se individualista à medida que altera as relações sociais para favorecer-se. Fechou? Então, um baita de um argumento. Estou usando Bauman, que é show de bola, que tem uma relação dinâmica com várias temáticas, e percebam que ela já amarrou a questão do indivíduo individualista com a causa que era esse próprio individualismo que lá estava, tá? Então, nesse caso aqui, é praticamente levantar a bola para que eu possa cortar. Então, eu já trago uma relação de citação que já posso, né, encaminhar a continuidade da minha reflexão, dizendo o seguinte: assim, agora eu parto pela argumentação, acompanhando o processo de urbanização e em busca de lucro, os cinemas, dou uma pegada no tema aqui, foram majoritariamente transferidos às grandes cidades. Então, agora estou avançando, né, a composição do texto por meio de argumentação, beleza? Nesse contexto, na continuidade aqui do meu texto, ó, eu vou dizer que pode se relacionar o pensamento do sociólogo às ações dos donos de cinemas, uma vez que, sem nem importar-se com as populações que foram excluídas, né, botar um azinho ali, do universo das telonas, foram para as áreas mais capitalizadas à procura de seu próprio enriquecimento, beleza? Então, nessa composição aqui, ó, eu também tenho mais um pouquinho de argumentação. Vamos ao que interessa. Importante, trabalho a citação, né, relaciono com a questão do tempo, né, trabalho esse link entre um comportamento individualista e, ao mesmo tempo, qual a relação do comportamento com o comportamento social, né, ou seja, um comportamento citado pelo Bauman e o comportamento com a realidade dentro do meu tema. E aí, nessa sequência, eu vou perceber que existe aqui uma relação de consequência ao longo desse processo constituído, tá? Mariotti, onde que está o erro aqui? Nesse caso, do C aqui, ó, quando ele deveria ter o nem como um atrativo, por se tratar de uma palavra de ordem, né, de sentido negativo, por ser um advérbio, então eu deveria ter construído uma próclise. Então, basicamente, né, a pegada aqui que foi um pouquinho equivocada, beleza? Mariotti, 3 períodos, tá legal? Bacana. Se eu quiser fazer 4, fique à vontade, né? Pela uma necessidade, tu também tens que ir sentindo se cabe mais texto, se já está fechando a linha 7 ou a linha 8, né? E ao mesmo tempo se ele obedece a uma organização, beleza? Bom, falei da condição individual, agora a gente precisa falar um pouquinho da questão governamental. E aí a gente vai ver que existe uma outra linha de aprofundamento,
tem a sequência da discussão, existe o aprofundamento, conector, argumento, argumentação, todos esses elementos que são fundamentais para que eu possa construir um bom texto. Aí, nesse sentido, né, eu coloco um AD+, para configurar a continuidade do meu parágrafo número 3. Vale ressaltar que não há esforços do governo para que esse quadro seja alterado. Aqui, queridos, ó, então eu posso linkar como sendo um tópico frasal, onde eu faço uma retomada da causa que está lá na minha tese, a título de organização textual. Vamos lá, preciso começar a linkar essa relação de causa com bons argumentos. Então, a Júlia vai dizer o seguinte: nessa perspectiva, faço uma conexão, o artigo 5º da Constituição Federal assegura a todos os cidadãos direitos básicos como saúde, alimentação, moradia e lazer. Já estou prevendo que na sequência tem o quê? Uma adversidade, porque a Constituição trabalha com a ideia do positivo, do perfeito, mas que isso não vai ocorrer na prática, né? Então, na sequência, a gente vai dizer que, todavia, na prática, muitas pessoas têm esses direitos negados, principalmente ao lazer, que costuma ser deixado em segundo plano. Então, desse modo, deveriam haver incentivos governamentais para que mais salas fossem construídas nas cidades do interior, levando assim entretenimento à população que não o tem. Então, fechou. Toda essa sequência aqui, ó, está sendo pautada num bom argumento que é a Constituição, e na sequência, então, a Júlia vai trabalhar aspectos de argumentação. Percebam que existe um volume sempre maior em relação àquilo que é argumentação e aquilo que é relação de argumento. Você precisa aparecer um pouquinho mais no texto do que recursos informacionais. Mariotti, onde que está o erro gramatical? Aqui, meus queridos, ó, nessa locução verbal. Como eu tenho uma palavra no plural aqui no incentivos, eu vou, né, querer dizer que deveriam, então, haver incentivos. Lembrem, verbo haver com sentido de existir, impessoal. Se eu estou dentro de uma locução verbal, eu preciso dizer que deveria haver incentivos governamentais para quê? Fechou? Então, está explicadinho aí para vocês questões gramaticais, são detalhes pequenininhos, mas que a banca vai acabar sempre pegando alguma coisa. Aí pensa, né? Parece que, né, a banca vai ter esse gostinho, não vou dar 1000, né? Eu quero selecionar bem. Então, tu foi bem de proposta, tu foi bem de argumento, de argumentação, de coesão. A gramática acaba sendo um dos elementos mais fáceis de identificação de erro, para que ele possa também diminuir um pouquinho da sua pontuação. Tá? Então, se liguem, né? Comecem a tomar quantidade, dar uma atenção especial para a gente não ter, né, essas surpresas, assim, às vezes, ao final do processo. Beleza, então? E aí, para fechar, eu preciso construir uma boa proposta, não precisa ser nada de outro mundo, né, desde que tenha uma coerência, uma relação, né, de proposta, de eu conseguir resolver, obviamente, aquelas causas que eu apresentei e que, acima de tudo, exista uma coerência na composição, tá? Eu preciso ter aqui um aspecto de plausibilidade, né? Ou seja, será que o que eu propor o governo conseguiria fazer? Será que a população conseguiria? Né? E assim sucessivamente, beleza? Então, olha só, levando-se em consideração os argumentos apresentados, são necessárias ações que incluam o acesso ao cinema a todos. O que a gente chama isso aqui? De tópico frasal, né? Ou seja, eu tenho uma retomada, na verdade eu não retomo, né? Eu apenas faço uma afirmativa de que algo precisa ser feito, que é o acesso ao cinema a todos. Vamos ao que interessa, o que a banca quer. Tua proposta, ó, dessa forma, faço o conector, cabe primeiramente ao governo, então eu tenho um bom agente aqui que é incentivar, né? E ao mesmo tempo eu tenho a minha ação. Governo incentivar o que? A construção de salas em cidades do interior do Brasil, lembrando que o problema era a ausência de salas de cinema nos interiores, então ele está resolvendo isso agora, né? A Júlia, na verdade, é ela. Então, o número 3, o por meio de contribuições fiscais, a fim, né, de levar essa forma de lazer a quem não o tem. Queridos, problema gramatical,
o nosso afim de finalidade aqui ele precisaria estar separado, tá? Então são esses descuidos na hora da pressa, né, um certo nervosismo às vezes, a gente acaba cometendo esse tipo de equívoco. Fechei os quatro elementos, agora a gente vai para o conector. Desse modo, após os incentivos, né, os proprietários então, das telonas devem levá-las a esses lugares. Vamos lá ver o que eles vão ter que fazer. Ó. Os proprietários, número 1, que é o meu agente, com a ação que é o dever, né, devem levá-las a esses lugares. De que modo? Por meio do quê? Né, do número 3 aqui, ó, por meio da construção ou construindo salas em locais estratégicos com uma finalidade que é o número 4, para que o maior número de pessoas possível possa usufruir da arte do cinema. Então, os 4 elementos aparecendo 2 vezes por meio de 2 propostas focadas nas 2 causas. Então, tudo coerente, tudo linkado, tudo muito bem organizado. E para fechar, então, assim, por DCA, né, ter um país mais inclusivo e democrático, a gente tem a nossa famosa frase final. Aquela frase com ar de bom futuro, de que se a gente colocar tudo isso em prática, nós teremos, então, uma condição social um pouco melhor em relação à democratização do cinema. Beleza? Espero que tenham curtido aí o momento, né, relembrado alguns pontos importantes, mas com certeza, né, o mais importante é a escrita da redação, meus queridos. Então, serve aqui como uma referência máxima, uma referência positiva, mas não deixem de enviar as redações de vocês, tá? Então, fiquem bem por aí, né, se cuidem ao máximo possível e contem com a gente, tá, em tudo que vocês precisarem. Um abraço, tá? Um beijo do Mariotti e até mais.